Bem-vindos de volta à Dukascop TV. Eu sou o Ben Jones. Há muitos dados conflitantes no momento no mercado. Então, Alan Maximek vai conversar conosco para discutirmos onde o investidor deve focar. Alan, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Ben. Onde os investidores devem focar no momento quando estão decidindo onde investir nos próximos trimestres? Como você mencionou, existem muitos dados conflitantes no mercado no momento. Analisando o Fed, o desemprego está baixo, o PIB está alto, e aí eles mudam suas afirmações. Então, os investidores estão bem confusos. O que eu posso dizer, com certeza, é que você deve se ater a dados de alta confiabilidade e esquecer o resto. O resto é barulho, basicamente, e é difícil tomar essa decisão. Mas é isso que os investidores devem fazer. Os pontos de dados estão definitivamente se tornando uma tendência, o que não acontecia há um ano. Então, isso é uma boa notícia. Entretanto, existem dados contraditórios por aí. Então, eu diria para os investidores focarem nos dados mais relevantes e ignorarem o resto. Em que medidas eles devem focar? E por quê? Eles devem focar nas que são mais relevantes para o investidor e os tipos de retornos que eles podem esperar de seus investimentos. Elas seriam os rendimentos, obviamente, e valuation e correlações, que são duas medidas importantes. Nós acabamos de finalizar os rendimentos do segundo trimestre. Nos Estados Unidos, os ganhos por vendas de ações, que é o número de empresas que excederam as expectativas no mercado para o S&P, estão em uma alta de 5 anos. E isso é uma notícia muito boa. As empresas estão tendo ótimas performances. Agora, outro dado importante é analisar como esses ganhos foram obtidos. Eles foram obtidos por aumento de receita e não cortando custos. Então, esse é um ótimo sinal para a economia. Finalmente, na Europa, surpreendentemente, embora tenhamos ouvido muitas notícias ruins sobre o continente, os rendimentos tiveram a melhor proporção em relação aos últimos 3 trimestres. Então, mesmo na Europa, onde as vendas foram decepcionantes, ainda há esperança. O que uma visualização rápida desses dados importantes nos dizem sobre o ciclo do mercado? Em termos do que estamos analisando agora, as avaliações do S&P estão sendo constantemente discutidas. Alguns acham que elas estão baratas, outros justas e outros que estão caras. E isso depende mesmo de que percepções do mercado e da economia serão levadas em consideração. Se você considerar uma inflação de 2% para os anos seguintes, que está próximo ao que o mercado de títulos está precificando, então o valor das equities seria um pouco mais caro se comparado à média histórica. O valor seria de 18 a 20 vezes. Se você considerar uma inflação de 4%, o que é mais provável, assim que o Fed parar suas intervenções no mercado de treasuries, então você poderia ver que as avaliações seriam historicamente baixas e estariam em torno de um rendimento de 16 a 18 vezes. Você não pode dizer, como regra geral, que está barato ou caro. Você tem que levar milhares de coisas em consideração, e nós estamos fazendo isso. Finalmente, o último item que você deve analisar, considerando a crise econômica dos Estados Unidos, é quais foram as correlações de diferentes setores na S&P 500. Na época, no auge da crise, nós tínhamos uma mentalidade binária, com ou sem risco. E praticamente tudo foi vendido quando as pessoas estavam com medo. E tudo foi comprado quando as pessoas estavam se sentindo positivas sobre a economia. As correlações dos setores da S&P estavam unificadas, então tudo se movimentava junto, e isso não é normal. Agora, numa economia saudável, ela está em cerca de 0,5%. Então nem todos os setores se movimentaram juntos ao mesmo tempo, pois diferentes pontos e condições da economia favorecem certos setores. Agora, as correlações estão em cerca de 0,75%, então estamos no meio do caminho entre 1 e 0,5%. Então, eu diria que estamos no caminho da normalização. Resumindo, a progressão dos rendimentos, as valorizações das equities, as correlações dos ativos, tudo isso nos diz que nós teremos pelo menos uns 2 anos de um mercado de equities em alta. All tell us combined that we have at least a couple more years of a bull market in equities.
Considerando o estágio atual do mercado, o que você espera para o restante de 2014 e como os investidores devem se posicionar? Os investidores devem investir em equities cíclicas americanas, especialmente em setores como saúde, tecnologia e mesmo alguns setores financeiros que mostraram uma recuperação robusta e estão crescendo novamente. A economia não é mais o que era em 2005, mas a recuperação foi grande. Alguns exemplos de empresas de ótima qualidade seriam a Gilead, de biotecnologia, a Qualcomm, a Wells Fargo, uma financeira. Todas essas são boas companhias. Em relação às equities europeias, nós devemos procurar as que estão sendo negociadas em preços bem baixos e que diversificaram receitas globais e com pouca exposição à situação na Rússia, por causa das tensões geopolíticas. Alguns exemplos seriam a Volkswagen, a Sanofi ou a SAP. Basicamente, os investidores devem continuar a investir em companhias de qualidade, aquelas que mostram relatórios de crescimento em setores cíclicos, e enquanto a economia global continua a melhorar e correlações setoriais caem, eles devem estar cientes de supervalorizações em certas partes do mercado. Alan, mais uma vez, obrigado por sua participação. Obrigado. Obrigado por assistir ao nosso programa. Continue clicando na Dukascop TV, pois traremos mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!